Meus amigos, o assunto aqui é Jovem Pan. Uma série de demissões e alterações na linha de jornalismo da mais importante rádio do Brasil vem acontecendo. E vocês sabem o quão críticos nós fomos, especialmente nos últimos 2 anos, com relação à atuação da Jovem Pan. Ela se tornou, sim, uma rádio governista, ela se tornou, sim, uma rádio que passou de todos os limites, mas essas alterações que vêm sendo feitas vêm devolvendo racionalidade à programação da Jovem Pan e ajudando a construir, vamos dizer assim, um debate público melhor para o Brasil, tá? Esse é um estranho vídeo onde eu falarei bem da Jovem Pan. Roda a vinheta. Galera, o que é o lance? Olha só, a Jovem Pan, eu sempre gosto de ilustrar, ela sempre foi, via de regra, uma rádio que tinha um conteúdo de jornalismo, ela tinha aquele AM dela, com aquele vambora, vambora, tá na hora, vambora, uma coisa clássica. E a Jovem Pan também tinha a rádio, vamos dizer assim, tocava umas músicas lá, tal. Às vezes eu ligava na Jovem Pan quando eu era moleque indo pra escola, ficava ouvindo umas músicas que estavam na moda. E era isso, tinha um Pânico, era uma rádio que todo mundo gostava. E aos poucos ela foi assumindo na Jovem Pan FM, na 100.9, uma linguagem jornalística, programas jornalísticos, e durante o começo de um antipetismo extremado no Brasil, que foi ali nos anos de 2012, 13, 14, 15, ela explode com pingos nos is, graças ao Reinaldo Azevedo. Tá? E o Reinaldo Azevedo teve um papel gigantesco ao colocar a Jovem Pan como liderança em meios de comunicação da direita, roubando esse posto da revista Veja, isso precisa ser dito. E aí, ao transformar a Jovem Pan nisso, a Jovem Pan começa a investir em novos produtos, ela começa a politizar um programa de entretenimento que era o Pânico, e ela vira o colosso que ela é. Tá? Então, a Jovem Pan cresce muito, politicamente falando, nesse período onde o MBL surge também cresce. Tanto que nós íamos na Jovem Pan com regularidade em quase toda a programação. Tá? Especialmente 15, 16, 17, 18... Tá? Era normal a gente ir lá. Onde tem uma segunda guinada? Durante o governo Bolsonaro, a Jovem Pan ela começa a observar que parte desse antipetismo começa a se transformar em bolsonarismo. E ela começa a dar espaço para figuras bizarras do bolsonarismo. E eis um ponto, o Tutinha, que é o dono da Jovem Pan, precisava de nomes, né? Novamente, ele pegou uma programação que era de música pop e transforma numa programação de jornalismo. Então ele começa a ter que colocar várias figuras lá, gente que não é jornalista, ainda mais de direita. A direita não forma ninguém. Então o cara foi atrás de youtubers, de candidatos a político, de tudo que aparecia pra colocar. Então muita tranqueira entrou, assim como coisas boas entraram. E aí foi sendo uma espécie de um processo de seleção natural, onde algumas pessoas foram ficando, outras não. Né? O Constantino, por exemplo, em 2019, ele era muito crítico ao governo Bolsonaro. Ele era bom, ele era um cara de direita, crítico ao Bolsonaro. O que acontece é que a partir de 2020, a Jovem Pan, ela realmente vira uma chave, entra num governismo total e completo, e a programação dela começa a ficar não apenas ruim, ela começa a ficar mentirosa. E não apenas mentirosa, ela começa a endossar absurdos, que foram desde a cloroquina, aos golpismos do Bolsonaro e companhia, as passagens de pano a tudo que pudesse acontecer, da entrada do Lira a projetos de lei absurdos que o Bolsonaro tentava endossar. Em resumo, a Jovem Pan virou uma caricatura, e ela virou uma rádio muito ruim. Só que isso se dava no período que ela faturava mais, que ela crescia mais, que ela se tornou mais relevante. Tá? Então ela ganhou muito dinheiro, ela montou canal de TV, montou Panflix, tá com muita audiência no canal de TV, e aí, assim como muitos outros que apostaram demais no Bolsonaro, ela viu o Bolsonaro perder. E o que está acontecendo? Tão logo o Bolsonaro perdeu, vocês viram, teve demissão do Coppola, da Cristina Grêmio, teve do Fiuza, e muitas outras figuras foram sendo demitidas e retiradas da programação. E a coisa foi continuando. Foi saindo, e tá saindo bolsonarista um atrás do outro. Houve também o caso do José Maria Trindade, que eu já ataquei bastante aqui. Né? E o José Maria Trindade é um cara que, quando a Jovem Pan tinha uma posição sensata, ele tinha uma posição sensata. Quando a Jovem Pan passou a ter uma posição altamente bolsonarista, ele ficou altamente bolsonarista. E agora, depois que ela claramente dando uma guinada de volta à sensatez, ele passa a ter um discurso sensato. Não à toa ele passou a ser cancelado nas redes sociais e aquele Paulo Figueiredo tá brigando com ele. Né? Então o que acontece? Claramente a Jovem Pan está caminhando de volta à sensatez e como qualquer empresa de mídia, ela tem que criar uma espécie de uma transição, pelo menos eu estou sentindo que é isso que está acontecendo, para essa sensatez.
Eu digo isso porque um programa de manhã, o Morning Show, que é tocado pelo Paulo Matias, e eis o ponto, um cara como o Paulo Matias tá de host é sensacional, porque este cara está fazendo um trabalho insanamente bom, tá? Desmascarou recentemente esta mentira do Bananinha, que vocês viram, da votação que ele e, basicamente, o PT votaram juntos, permitindo que o Lula quadruplicasse a verba de publicidade que ele vai ter em estatais, né? E o Paulo Matias foi lá e desmascarou isso ao vivo. Eu acho, deputado, que existem coisas que são separadas. Uma coisa é o projeto de lei, a outra coisa é o destaque. O destaque que o senhor está dizendo, que o senhor votou para que o Aloysio Mercadante não assumisse a presidência do BNDES é a questão da quarentena de tempo, que realmente o senhor mesmo votou não pela segunda vez, certo? Mas o senhor votou sim para o projeto que altera a lei das estatais. E nesse projeto não é apenas discutida a questão da quarentena. Há uma discussão, por exemplo, da quadruplicação dos gastos de verba publicitária das estatais. Um assunto absolutamente de interesse petista, o interesse de inchar a máquina pública, de criar mais gastos. E deputados do PL, inclusive nós entrevistamos aqui o deputado Júnior Amaral, o deputado Carlos Jordi, que inclusive sempre está aqui no Morning Show junto com a gente também, foram deputados que tiveram uma postura diferente da postura do senhor. O senhor votou sim, eles votaram não. O meu ponto é, por que o senhor votou sim e outros deputados votaram não? Praticando um jornalismo bom, bem feito, sem ser ofensivo. E essas mudanças vêm acontecendo na programação e, pelo que eu estou sentindo, tendem a continuar. Porque a Jovem Pan, que é uma rádio, ela é uma concessão, ela não pode, vejam bem, compactar com golpismo. Ela pode perder a concessão dela. Pessoas podem ser presas. E percebam, esses próprios comentaristas e influenciadores que ainda trabalham lá, Constantino, Paulo Figueiredo, que se por um lado fazem parte da audiência, vamos dizer, que eles cativaram desse bolsonarismo maluco, ficam colocando a rádio em posições absolutamente constrangedoras. Igual o outro lá, o Pavinato, que estava apresentando um programa e fica lá zombando de ministro do Supremo. Ele nunca foi isso, ele apresentava programas no MBL News. O Pavinato nunca foi um bolsonarista. Ele nunca foi isso. E aí, foi demitido. Então, ou seja, a rádio só estão ficando os grandes, os últimos ali, porque seria uma transição muito pesarosa. A rádio está abdicando desse golpismo, dessas pessoas golpistas que estavam lá dentro. Isto é um grande sinal. Acho que a gente vai ver sinais bons também no programa Pânico. A Jovem Pan sabe, e eu acredito que o Tutinha, que é o dono da Jovem Pan, entende isso, que manter esse discurso que o bolsonarismo levou para a direita, não dá. Pessoal, olha só, a direita foi levado por um determinado caminho, onde eles estão fazendo isso, ó. É isso que você tá vendo aqui, tá do meu lado, ó. O cara do canal Hipócritas com a caneta. Ó, vai usar a caneta porque para dar um golpe. Virou isso. É isso que se tornou a direita. Não dá para ter uma rádio produzindo jornalismo sério quando a pauta que ela tem que defender é um presidente da república corrupto e covarde que quer dar um golpe de Estado. Então eles estão se afastando disso. E ao se afastar nisso, sabendo que nós temos um governo Lula pela frente, nós temos algo sensacional, que é justamente uma rádio que vai poder dar espaço a uma oposição à direita, não golpista, que vai gerar, vamos dizer assim, dividendos políticos que vão nos proteger de maluquices que vão vir do governo do PT, porque virão essas maluquices, já estão vindo. O PT já adotou um caminho econômico de insanidade. Então, vejam, a Jovem Pan, e eis como o mundo dá voltas e a política também dá voltas. Creio eu, e olha só, sou eu falando, possivelmente eu sou o maior crítico da Jovem Pan nas redes sociais que tem. Já fiz dezenas de vídeos rebatendo eles. Lembrando que eles sempre nos atacaram antes, nunca partiu de nós os ataques, a gente sempre buscou ter uma relação boa. Mas veio, bateu, levou, é da vida. Só eu falando, a Jovem Pan vai ter um papel importante e eu fico preocupado se a Jovem Pan for sabotada no governo do PT. Veja, sou eu falando isso. A Jovem Pan, ela precisa manter força, o que ela não pode ter é espaço para golpismo, espaço para golpista. Esses golpistas, que é a turma que tá com o Bolsonaro, que é o que virou o bolsonarismo, eles têm que sair da direita, eles têm que ser extirpados da direita, porque eles estão fazendo com que pessoas boas e inteligentes ao redor do Brasil, e pessoas frágeis também, caiam num discurso que, é criminoso, e 2, não vai nos levar a nada. Um discurso golpista não vai nos levar a nada, só vai fortalecer o PT. A direita gastar o tempo, em vez de enfrentando o PT com armas institucionais, como foi feito no impeachment, ou como quando a gente barrou inúmeras coisas no governo Dilma, não, qualquer coisa, vá pra frente de um quartel e peça golpe. Isso não é oposição, isso é palhaçada, isso é choro de perdedor. E a Jovem Pan ser o espaço da oposição, isso pode ser sensacional pra gente começar a equilibrar um jogo que tá desequilibrado. Volto a falar, o Eduardo Bananinha
permitiu, e o bolsonarismo permitiu que 20 bilhões de reais caiam na mão do Lula para o Lula poder gastar como bem entender com publicidade usando suas estatais, tá? Ou seja, qualquer Jovem Pan agora para uma direita que está combalida é muito bem-vinda. E espero que o talento, que eles têm talento, eles se comunicam muito bem, e verdade seja dita, a forma de se comunicar, as decisões ágeis que eles tomam, tornaram eles mais competentes e velozes, seja do que a Band News, seja do que a Globo News, seja do que a CNN, fazem com que eles sejam um adversário formidável. Formidável. Então aqui é um reconhecimento de uma atitude inteligente que está sendo tomada lá, um apoio para que isso aconteça, e digo mais, mesmo que eles abriguem canalhas ainda dentro deles, ali Constantino e tal, há uma solidariedade ao trabalho de oposição que esses caras vão fazer. E contem conosco nesse ponto, porque eu acho que muita coisa ruim vai poder acontecer com eles. Eu acho que o revanchismo petista ainda nem começou. Lembrando sempre que a maior quantidade de energia política num mandatário, ela está disponível no começo do seu mandato e não no final. Ou seja, os maiores perigos que nós veremos do petismo serão nesses 6 primeiros meses, tá? Coloquem isso dentro da cabeça de vocês. Então tenham, em grande medida, a Jovem Pan como uma espécie, não ainda de aliado, mas uma figura próxima que vai estar no mesmo front que vocês, tá? Uma pausa no vídeo para falar do Clube MBL. Pois é, o Clube MBL é o grande instrumento que permite que você participe conosco da forma como a gente pensa e raciocina política. Você gosta dos meus vídeos, você gosta das lives do MBL News, você gosta do trabalho do Kim? Pois é, o Clube MBL é o lugar onde você vai ver onde a gente raciocina, onde a gente investiga, onde a gente obtém informações de bastidores. Você vai ter acesso a bastidores, você vai ter acesso a informações de Brasília, a relatórios especiais, a vídeos mais aprofundados, melhores do que o que eu faço aqui, lá dentro do clube. É uma rede de Telegram e é uma plataforma especial montada para você. Isso aí vai custar apenas R$1 por dia. Eu tô falando sério, R$1 por dia. Para você ter acesso a informações de altíssima qualidade e, além de tudo, você vai ajudar a bancar não apenas o MBL, mas o grande projeto do MBL esse ano, que é a formação do nosso partido. Vem fazer parte do Clube MBL, além de você não se arrepender, você vai se enriquecer bastante. Aguardo você lá. E isso me lembra uma outra coisa, que aí é um ponto que já me pediram pra comentar. Como foi nossa relação com o Nando? O Nando era um cara que atacava o MBL o tempo todo. E aos poucos, o enfrentamento com o Bolsonaro e o reconhecimento mútuo, tipo, pô, esse cara não arregou aqui no enfrentamento. Assim como ele falou isso da gente, permitiu que a gente gerasse uma solidariedade e uma relação boa, tá? E aí eu volto a falar, essa briga que tá rolando dele com o Arthur, nada a ver, espero que nunca mais isso aconteça. E tô falando, se a gente tá aqui falando até da PAN, né? Quanto mais de um cara como o Nando, que foi muito mais nobre durante todo esse processo, tá? O erro nessa briga toda não foi do Arthur, nem do Nando, o erro foi meu. Eu que toco a equipe que tem um canal de cortes, e a equipe que fez isso, eu não vi. Paciência, peço desculpas. E todos os nossos seguidores, e seguidores que são do Nando, seguidores do Arthur, parem, tá bom? As pessoas, os governos tentaram nos extinguir mutuamente, a gente, Nando, etc. A gente sobreviveu. Não vamos agora nós, sobreviventes, ficarmos nos engalfinhando numa luta que não vai levar a lugar algum, tá? Nós sobrevivemos e vamos crescer. E vamos ser a grande oposição que nós já fomos ao Bolsonaro, multiplicado pela verdade que a gente teve nesse processo todo. E espero que isso contagie um grupo de mídia como a Jovem Pan. Esse é meu recado. Beijos e abraços para todos vocês.